Capítulo 11. Quando encontrei Philip na biblioteca na tarde seguinte para nosso jogo de xadrez, ele disse: Sei que não é emocionante como a esgrima, mas fiquei me perguntando se estaria interessada em arco e flecha. Eu me interessava por praticamente tudo, o que me tirasse dos passatempos tranquilos da sala de estar. Saímos para o gramado sudoeste, onde um alvo tinha sido montado para nós. 2 criados estavam nas proximidades e Philip fez sinal para eu ir primeiro. Praticamos até meus braços estarem cansados demais para atirar mais uma flecha que fosse. Enquanto caminhávamos para casa, Philip disse em tom leve: Creio que o xadrez terá que esperar até amanhã. Mas, na tarde seguinte, quando o encontrei na biblioteca, ele perguntou se eu já tinha visto jardins. Eu não tinha, então ele me levou para conhecer os arredores e me mostrou o jardim de águas, o jardim oriental e o jardim de rosas. Conversamos e demos uma volta pelas redondezas, até que uma chuva repentina nos levou para dentro. Fiquei surpresa mais uma vez ao descobrir que horas tinham transcorrido enquanto eu estava na companhia de Philip, embora parecessem meros minutos. E quando tentei contabilizar a passagem do tempo, recordando exatamente o que tínhamos conversado, só consegui me lembrar de fragmentos. Uma história aqui, uma memória lá, e o fato de que eu nunca precisava pensar em alguma coisa para conversar com ele. Os dias se fundiram e se misturaram e, entre nossos passeios a cavalo de manhã, nossas atividades vespertinas, os jantares e o tempo passado com a família à noite, quase não houve um momento em que eu não estivesse na presença de Philip. Eu sentia como se estivesse desfrutando de um prazer digno de culpa e que eu deveria voltar minha mente para algo mais produtivo do que apreciar minha nova amizade. Mas eu me sentia tão selvagem e livre quanto um pássaro que de repente era liberto de sua gaiola. Fui baixando a guarda e sentindo uma felicidade estática, satisfeita até o cerne da minha alma. E apesar de ter se passado apenas um punhado de dias desta maneira, era como se eu conhecesse Philip a vida inteira. Philip e eu tínhamos apostado corridas 5 vezes e ele me vencera nas 5 vezes. Quando certa manhã chegou uma carta para mim. Eu estava frustrada porque sabia que Meg tinha um potencial inexplorado dentro dela e eu estava determinada a prová-lo. Um dia desses você vai ver a traseira da Meg, eu disse a Philip ao me sentar para o desjejum. Ele riu com aquele brilho familiar nos olhos, que me fazia pensar que estava se deleitando com um segredo. Ele também tinha muitos segredos. Estreitei meus olhos para ele, mas agora o conhecia bem demais para ter esperanças de que fosse revelar algum de seus mistérios para mim. O mordomo pigarreou para chamar minha atenção, estendendo uma bandeja de prata. Sobre ela havia uma carta. O envelope trazia a caligrafia familiar e trêmula de vovó. Ela devia ter enviado imediatamente, depois de eu sair de Bath, para que tivesse chegado tão depressa. Coloquei a correspondência ao lado do meu prato e olhei-a com desconfiança. Vê-la me deixou ansiosa, como se eu tivesse vivido em um sonho até aquele momento. Eu temia que, seja lá o que a carta contivesse, me despertaria do sonho. Decidi ler mais tarde em particular. Lady Caroline falou, acho que devíamos dar
um baile para nossos hóspedes enquanto eles estão aqui. O que acham? A senhora Clampett ergueu os olhos com seu sorriso pronto. Ah, eu adoro o baile. Assim como o senhor Clampett, não é, querido? Eu não poderia imaginar que ele realmente adorasse um baile, mas ele grunhiu em resposta. Philip, disse Lady Caroline, você tem alguma objeção? A senhora sabe que tem rédeas soltas aqui, mãe. Isso pareceu estranho. Por que ela deveria pedir permissão dele para dar um baile? Se ela precisava perguntar a alguém, deveria ser para Sir Charles. Acho que um baile seria delicioso, ela disse. Vamos apresentar Mariane a todos os bons partidos da região e ficaremos assistindo a todos eles brigarem por ela. Vai ser tão divertido. Olhei para ela com surpresa e corei. Tenho certeza de que a senhora está enganada sobre o nível de interesse que vou inspirar. Murmurei. Eu nunca me engano com essas coisas. Ela disse sorrindo como um gato diante de um prato de leite. O que acha, Philip? Ela não vai ser o assunto do evento? Não consegui olhar para Philip. Ele sem dúvida diria algo educado que todos saberiam que era mentira. Mas então, quando ele não respondeu de imediato, eu tive que olhar para ele. Fiquei tão surpresa com o que vi que precisei olhar 2 vezes. Philip sustentava o olhar de sua mãe com dureza. Um músculo saltava em sua mandíbula. Ele quase parecia irritado, mas eu não tinha elementos para compreender porque as palavras dela provocariam tal reação em Philip. O sorriso de Lady Caroline se endureceu. Tornou-se quase zombeteiro, do outro lado da mesa. Após um silêncio tenso, ele disse, enfim, sem dúvida. Inspirei depressa. Algo estava errado ali. E ser a causa disso me deixava desconfortável. Um baile parece uma ideia maravilhosa. Eu disse querendo aliviar a tensão. Mas não tenho desejo algum de ser disputada. Em vez disso, apenas aproveitaria as danças. O Sr. Clampett de repente levantou os olhos de seu livro. Isso se parece muito com algo que acabei de ler. Ele virou algumas páginas enquanto eu observava com surpresa. Nem pensei que ele estivesse nos ouvindo. Ah, aqui está. Ele limpou a garganta antes de ler. O rinoceronte macho não irá tolerar que nenhum outro macho entre em seu território durante a temporada de acasalamento. Se algo assim acontecesse, lutas perigosas com certeza ocorrerão. Ele ergueu os olhos brilhantes. Seria algo a se ver, não é verdade? Uma luta perigosa de rinocerontes? Fascinante! Disse sua esposa com entusiasmo. Eu a fitei. Ele realmente tinha acabado de ler sobre acasalamentos. Durante o de jejum? Meu constrangimento era tamanho que eu não sabia para onde olhar. Philip limpou a garganta, mas a mim soava como se ele estivesse tentando não rir. Muito pertinente, Lady Caroline disse com um sorriso. Bem, então está decidido. Vou organizar a lista de convidados e começar a escrever os convites esta tarde. Tomei isso como permissão para pedir licença e deixar a mesa. Eu estava ansiosa para fugir das emoções carregadas que tomavam conta da sala. Peguei minha carta e caminhei até a porta. Mas senti um olhar nas minhas costas quando fiz isso e olhei por cima do ombro. Philip me observava com uma expressão muito solene. Dei-lhe um olhar interrogativo em troca. Abruptamente ele sorriu e todos os vestígios daquele olhar alienígena foram apagados. Permaneceu na minha mente, contudo, quando saí da sala de jantar. Naquele momento,
Felipe havia me lembrado muito de outra pessoa, mas não consegui pensar em quem. Eu me sentei à escrivaninha do meu quarto e fiquei olhando para a carta de vovó por vários minutos antes de me atrever a abri-la. Por fim, sucumbi ao inevitável e quebrei o selo. A luz do sol matinal entrava oblíqua pela janela e aquecia minhas costas enquanto eu lia. Querida Mariane, imagino que já tenha começado a correria pelo campo, como alguma pirralha filha de fazendeiro. Então estou escrevendo para lembrá-la das condições de sua visita. Deve aprender a se comportar como uma dama elegante. Escreva-me e conte o que está aprendendo. Considere isso como uma missão. Se eu não reconhecer alguns sinais de melhoria em você, não hesitarei em chamá-la de volta. Se não puder mudar seus modos, não hesitarei em deixá-la sem um centavo, assim como fiz com meu sobrinho. Estou comprometida com este plano e vou vê-la desenvolver todo o seu potencial, tanto para a sua própria felicidade futura, como para o que você deve ao nome da família. Não me decepcione. Atenciosamente, vovó. Olhei pela janela ao considerar as implicações da carta de vovó. O fato de que ela havia me escrito antes de eu ter me ausentado por uma semana inteira ilustrava sua falta de confiança. Tive que sorrir ao admitir a mim mesma que sua falta de confiança em mim, em parte, era justificada, pois eu não tinha pensado um instante sequer na missão que ela havia me dado desde minha queda no rio. Na verdade, esse evento, cair no rio, enfatizava o problema perfeitamente. Eu não tinha os instintos de uma dama elegante. Mas, de acordo com a minha avó, teria que me tornar uma dama elegante para ganhar uma herança. Enquanto eu considerava esse dilema, tentei não me enganar. Jovens damas de berço elegante, porém sem fortuna, tinham poucas esperanças de conforto no mundo. Trabalho não era uma opção. E casamento sem um dote considerável, bem, apenas as muito afortunadas conseguiam isso. Eu não precisava de um espelho diante de mim para saber que não estava entre as muito afortunadas. Minha silhueta era demasiado pequena para as tendências atuais de beleza. E minha aparência, se por um lado era passável, por outro não tinha a qualidade necessária para atrair a atenção dos cavalheiros. Além disso, o fato que permanecia era que eu não tinha nenhum desejo de me casar, simplesmente pela conquista do status. Essa era a ambição de Cecily, e eu tinha aprendido em tenra idade que, se queria a mesma coisa que Cecily, inevitavelmente eu a perderia para ela. Foi a boneca que tornou esse ponto pacífico para mim. Quando tínhamos 6 anos, nossa tia-avó nos mandara uma boneca, comprada por ela em Paris. Ela escreveu na carta que acompanhava o pacote, dizendo que a boneca era única em todo o mundo. Era feita com primor e tinha os olhos castanhos e cabelos verdadeiramente acobreados e cacheados. Como não tinha filhos, não ocorreu à minha tia-avó quais problemas uma boneca causaria entre duas meninas. Cecily e eu brigamos por ela no momento em que chegou. Claro, tínhamos que dividi-la, e posteriormente poderíamos vir a dividi-la. Mas lutamos pelo direito de sermos a primeira a segurar a boneca. Como Cecily era mais velha, ela exigiu este direito. Não importava que fosse mais velha por uma diferença de somente 7 minutos. Esses 7 minutos eram uma vida inteira entre nós e nunca poderiam ser separados. Então ela segurou a boneca primeiro. Algo feroz e inflexível cresceu dentro do meu coração jovem, enquanto eu observava minha irmã acariciar os cabelos muito acobreados da boneca e abraçá-la junto ao peito. Odiei a sensação de perder para ela e decidi
Em um momento de ciúme e ressentimento, queria fazer qualquer coisa para não perder para Cecily novamente. Então, quando foi minha vez de segurar a boneca, eu disse que não queria tocar naquela coisa feia. Não importava o quanto Cecily segurasse, acariciasse a boneca e falasse sobre como era bonita. Estoicamente insisti que não queria tocá-la e nunca a toquei. 11 anos se passaram e eu nunca toquei uma vez sequer naquela boneca, nem mesmo para sentir seu cabelo. Uma criada uma vez a colocou na minha cama por engano, mas nem assim toquei nela. Coloquei um lenço na minha mão, peguei a boneca pelo pé e a joguei na cama de Cecily. No começo brigávamos apenas por bens materiais, mas à medida que crescíamos, a lista foi se alongando. Talentos, beleza, a atenção dos rapazes. Apliquei a lição da boneca e decidi que era melhor querer algo diferente de Cecily, em vez de perder para ela. Aprendi a esconder meus desejos ou mudá-los, assim que tomava conhecimento dos dela. Não havia nada que eu pudesse fazer para me tornar mais bonita do que ela, mas, quando ela se destacava no canto, em vez de tentar me equiparar a ela, eu recusava minhas aulas e voltava meu foco para a pintura. Quando ela provou ser ótima nos flertes, passei a desprezar tal artifício e evitava falar com cavalheiros que fossem bons partidos. Ou dizia a eles o que se passava na minha cabeça, o que descobri que eles não gostavam. Eu tinha que ser diferente de Cecily para não ser inferior. Não podíamos ocupar o mesmo espaço juntas. Como cavalos em uma corrida, eu estava cansada de me esforçar para ganhar posições e depois perder. Eu escolhi uma competição diferente para que perder não fosse uma opção. Então, enquanto ela planejava sua temporada e sonhava com as realizações que alcançaria com seu casamento, eu fazia o oposto. Ela planejava se casar com alguém rico, de título e com uma boa porção de terra. Eu sonhava em silêncio em me casar com alguém que amasse profundamente e que me amasse loucamente em troca. Se um homem desses não pudesse ser encontrado, então eu nem me casaria. Tal foi minha atitude quando Cecily e eu chegamos à idade de sermos apresentadas à sociedade e entrarmos no mercado londrino de casamentos. Cecily não sonhava com nada que não fosse a vida na cidade. Já eu não sonhava com nada a não ser uma vida confortável no campo. Eu não invejava a temporada na sociedade de Cecily, pois não tinha a mesma ambição. Não aspirava a uma união brilhante, pois seria uma competição com Cecily e ela ganharia. Nunca quis ser uma dama elegante, pois esse era o papel da minha irmã. Mas agora, diante do desafio de vovó, eu percebia que seria tola por desperdiçar uma fortuna, simplesmente porque nunca fora ambiciosa como Cecily. Eu podia não ter planejado ser uma herdeira rica, mas apenas uma pessoa simplória recusaria a oportunidade de viver muito confortavelmente pelo resto da vida. Na verdade, essa herança era exatamente o que me daria liberdade de escolher se me casaria ou não por amor. E tudo o que eu tinha de fazer para conquistá-la era provar ser uma jovem dama elegante. Certamente eu não era de todo um caso perdido nesta categoria, senão minha avó não teria me dado uma chance de tentar. Eu tentaria e iria ganhar a herança que me proporcionaria uma liberdade incomparável. Mas havia outra esperança que morava em meu coração. A esperança de que, se eu provasse meu valor, meu pai pudesse vir para casa. Se ele sentisse orgulho de mim, poderia retornar. Aí eu poderia voltar para casa.
poderia convencê-lo a ficar e me deixar cuidar dele. Com a herança da vovó viveríamos com conforto. E ele iria gostar de me manter por perto, de ficar comigo, e eu nunca teria que me perguntar novamente se era indesejada. Pensando no meu pai, eu me lembrei de onde conheci o olhar que Felipe havia me lançado enquanto eu saía da sala de jantar. Apoiei o queixo na mão e me lembrei de passar pelo escritório do meu pai um dia, logo depois do funeral da minha mãe. Ele segurava um retrato emoldurado em uma das mãos e seus olhos baixos observavam a imagem dela. Ele não me viu, então o peguei num momento íntimo, quando a preocupação por mim não encobria sua expressão. Sua expressão era exatamente o que eu tinha visto no semblante de Philip. Na época pensei que fosse apenas um olhar de tristeza, mas lembrando agora, depois de ver tão claramente na face de Philip, pensei, talvez, que não fosse a dor o que eu tinha visto, mas saudade, anseio. Mas não, devo ter me enganado. Ou talvez ele estivesse pensando em outra pessoa. Não havia razão terrena para Philip Windham algum dia olhar para mim com anseio. Minhas faces ficaram quentes de repente e apressei-me a banir o pensamento da minha mente e voltei minha atenção para a carta de vovó. Cara vovó, fico feliz em informar que estou me dando muito bem aqui. Há muitas vacas e os fazendeiros têm se mostrado muito solícitos em me ensinar os segredos da ordenha. Com alguma sorte devo estar proficiente quando chegar o momento da minha partida, para que eu possa ter um ofício ao qual recorrer, caso não consiga corresponder às suas expectativas. Enquanto isso, aqui está o que aprendi até agora sobre ser uma moça elegante. Uma moça elegante nunca deve insultar um cavalheiro com quem ela pode ter que jantar depois. Se ela se sentir inclinada a girar, deve ficar atenta às poças de lama. E deve aprender a cantar pelo menos uma canção, para que não morra de medo se for chamada a se apresentar. Mande minhas lembranças para a tia Amélia. Com carinho, Mariane. Sorri ao imaginar o que ela poderia pensar desta carta. Certamente a frustraria, mas era provável que também a fizesse rir. Vovó tinha uma risada gutural, que sempre era dada com relutância, se é que era dada, o que a tornava muito mais digna de ser conseguida. Era algo de que eu tinha orgulho, fazê-la rir ou sorrir, quando ela normalmente reprimia tais instintos. Nesse aspecto, Cecily não compartilhava do meu talento. Minha irmã gêmea podia me ofuscar em outros dotes, mas nunca tinha feito os olhos cinzentos de vovó reluzirem com um riso suprimido. E Cecily certamente nunca ganhara uma risada de vovó. Não era um pensamento caridoso, mas fazia meu coração se encher de prazer apesar de tudo. A despeito da minha resposta irreverente para a vovó, eu senti a necessidade de focar um pouco da minha atenção na missão que ela me dera. Então, depois de ter selado a carta para ela, peguei outra folha de papel e fiz uma lista. Se eu ia mesmo me aprimorar, precisava ser honesta sobre meus defeitos. Lista de melhorias de Mariane. Parar de girar, usar chapéu ao ar livre, aprender a cantar pelo menos uma canção para eventos, aprender a flertar com cavalheiros. Parecia o suficiente em que trabalhar por enquanto e eu não queria me sobrecarregar. Os céus sabiam que o último item da lista poderia ser impossível. Mas eu sabia que havia mais um item que deveria acrescentar, embora fosse mais geral do que específico em sua natureza.
seguir o exemplo de outras moças elegantes. Eu sabia que isso significaria me sentar para tomar chá com elas e depois conversar sobre as coisas nas quais elas eram interessadas, como chapéus, rendas e tal. Mas, se isso significava trazer meu pai para casa, eu iria tentar. Se significava evitar o meu regresso a Bath, então eu iria tentar. Depois de terminar minha lista, levei minha carta para baixo e encontrei a senhora Clampett, que tinha mencionado um desejo de caminhar até Lambdon, a aldeia mais próxima. Ela concordou em me acompanhar para despachar minha carta. Senti orgulho de mim mesma, por me lembrar de usar chapéu. É um momento fortuito, ela disse. O Sr. Clampett acabou de me pedir para me juntar a ele na busca a uma certa espécie de besouro. E apesar de gostar de explorar o bosque, não gosto de insetos. Sua companhia era bem-vinda. Havia algo estranho, mas ao mesmo tempo agradável seu respeito. Ela não tagarelava sobre coisas sem importância, como chapéus e moda. Tinha conhecimento sobre coisas que eu nunca tinha considerado e parecia se equiparar ao marido em termos de sua busca por conhecimento. Eu gostava de como ela era capaz de sustentar suas opiniões no debate que eles tinham travado sobre a codorna selvagem, mas duvidava de que ela fosse o que minha avó tinha em mente, quando me disse para me tornar uma moça elegante. Enquanto caminhávamos para a aldeia juntas, ocorreu-me que ela não se parecia em nada com a irmã, Lady Caroline. A senhora Clampett não era mais alta que eu. E, embora não houvesse defeito verdadeiro em seu nariz, nem no queixo nem nos olhos, também não havia nenhum atributo vantajoso nestas feições. Tirando os lábios curvados para cima, era um rosto comum. Lady Caroline, porém, era uma verdadeira beldade. Dos cabelos castanhos cheios aos olhos azul escuros, de sua silhueta escultural, as maçãs do rosto proeminentes e nariz aquilino. Perceber as diferenças entre elas me fez gostar ainda mais da senhora Clampett. Tínhamos algo em comum, nós duas. Ambas tínhamos sido amaldiçoadas com irmãs bonitas. Depois de enviar minha carta, encontrei uma loja onde comprei caderno, lápis, papel e suprimentos de pintura, juntamente com uma bolsa para carregar tudo. A ideia da pintura tinha me dominado de tal forma que senti a necessidade de fazer algo a respeito. Além do mais, eu gostaria de ter algo de Edenbroke para levar comigo quando fosse embora. Foi o lugar mais próximo do paraíso que já tinha conhecido e de que eu queria lembrar para sempre. Você é artista? A senhora Clampett perguntou ao me ajudar a carregar minhas compras. Não, de modo algum, eu disse com uma risada. Mas aprecio e espero me aprimorar. É um dos talentos socialmente aceitáveis para as moças, sabe? Ela lançou um olhar de soslaio para mim. Espero que não se ofenda por me ouvir dizer isso, senhorita Mariane, mas acho que existem coisas mais importantes a considerar do que quais talentos são socialmente aceitáveis. Sorri para mim mesma. Não havia problema algum no fato de a senhora Clampett ser um pouco fora do comum e com algo de uma sabichona. Ela era casada e parecia ter um bom par. Eu, por outro lado, ainda tinha que garantir minha felicidade futura e sabia que meu futuro dependia totalmente de me tornar socialmente aceitável. Não tenho certeza se minha avó concordaria, murmurei. A senhora Clampett riu. A minha também não. Mas espero que você não deixe as expectativas de outra pessoa dirigirem o curso da sua vida. Ela tocou gentilmente meu braço, parando-me no meio do caminho.
Eu me virei para ela. Eu descobri a felicidade em ser fiel a quem sou. Espero que você reflita um pouco sobre esta ideia. Assenti com a cabeça tocada por ela. Parecer gostar o bastante de mim para oferecer um conselho tão sincero. Vou refletir, obrigada. Uma carroça que vinha descendo pelo caminho me chamou a atenção e eu me afastei para deixá-la passar. Nela estava uma mulher gorda que vinha segurando seu chapéu com uma das mãos e a lateral da carroça com a outra, por causa dos sacolejos da viagem. Ela olhou para cima bem quando estava passando por nós e de repente agarrou o braço do condutor. Por favor, pare aqui. Ora, essa é a senhora Nutley, eu disse correndo em sua direção. Eu não tinha ouvido notícia nenhuma dela a respeito de James. Por isso, imaginei que tudo estivesse indo bem na recuperação dele. A senhora Nutley desceu do carro com cuidado e caminhou até nós com passinhos rápidos. Eu estava a caminho de Edenbrook para vê-la. Ela agarrou minha mão e eu notei um lenço amarrotado preso em sua outra mão. Fiquei me perguntando por que ela não estava na estalagem tomando conta de James. Não sei o que pensar, disse a senhora Nutley, enxugando os olhos. Eu só queria esticar as pernas. Andei só um pouco pelo caminho, mas quando voltei para a estalagem, James tinha sumido.